A arqueologia pesquisa e tenta explicar o que nossos ancestrais fizeram, de forma a orientar nossas ações futuras. No entanto, algumas descobertas são realmente muito assustadoras. Elas mostram o quão terríveis e cruéis determinados procedimentos humanos podem ser. Podem identificar e mostrar a existência de animais pré-históricos muito aterrorizantes. Alguns deles até parecem ter saído de filmes de terror. Vamos ver alguns exemplos aqui neste vídeo. Antes, nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Agora prepare-se para as 13 descobertas arqueológicas aterrorizantes. Uma freira enterrada de bruços. Perto do estádio Kassam, da Oxford United FC, na Grã-Bretanha, pesquisadores da empresa arqueológica John Moore Heritage Service encontraram um cemitério medieval. Ele parecia fazer parte de um antigo convento fundado em 1110 e fechado em 1524 por ordem do cardeal Wolsey. A justificativa do fechamento era porque várias de suas freiras foram acusadas de práticas insolentes, envolvendo torturas e abuso sexual, conforme nos atesta Murray, encarregado da empresa arqueológica que estuda o caso do cemitério. Ao total, foram encontrados 92 esqueletos humanos. Destes, 35 são restos de mulheres e, por estarem muito perto do antigo convento, presume-se que eram freiras da Littlemore Priory Nuns, a ordem de freiras encerrada pelo cardeal Wolsey. Acredita-se que os corpos foram enterrados há cerca de 600 ou 900 anos. Murray afirma que há um esqueleto que foi encontrado enterrado de cabeça para baixo. Muito provavelmente pertencia a uma freira que tinha um comportamento não púdico ou que fora acusada de bruxaria. Naquele período, acreditava-se que enterrar as pessoas de bruços era uma punição e, ao mesmo tempo, uma forma de purificar sua alma pelos pecados cometidos. Um homem medieval que usou uma lâmina de ferro como prótese. Em 1970, foi encontrado o esqueleto de um guerreiro no cemitério dos Lombardos, na Itália. Ele morreu com uma idade entre 40 e 50 anos e teve o antebraço esquerdo amputado. Entre os ossos havia uma lâmina como de uma faca que se acredita ter sido usada como prótese. O cemitério dos Lombardos fica localizado na região do Vêneto, no nordeste da Itália. Segundo o estudo publicado no Journal of Anthropological Science, o homem viveu vários anos depois da amputação e relativamente bem, pois na época não havia antibióticos, o que sugere que ele tenha conseguido se adaptar a esse processo. Os ossos do punho tinham calos com bordas bem cicatrizadas, onde foi colocado esse tipo de lâmina de faca. O ombro direito tinha um direcionamento diferenciado que poderia ser resultado dos movimentos feitos pela lombar para usar a prótese. Outro fato curioso é que os dentes apresentavam uma deformação, provavelmente atribuída ao movimento de apertar a boca com as tiras de couro que fixavam a lâmina afiada no braço cotó. A Primeira Guerra Química em História. Em Dur Europos, na Síria, foram encontrados 19 esqueletos humanos que, aparentemente, tentavam escapar de uma série de túneis que eles próprios construíram. A descoberta desses corpos ocorreu em 1933, mas foi em 2009 que se concluiu a investigação sobre o processo de morte deles. Os romanos descobriram no século III d.C. uma ação persa de escavação de túneis para atacar o Império Romano. Numa tentativa de contra-atacar seus inimigos, construíram túneis acima dos feitos pelos persas. Eles só não imaginavam que os persas haviam preparado uma espécie de bomba química composta de cristais de enxofre e betume. Com ela, eles invadiram os túneis feitos pelos romanos, matando-os devido à toxicidade dos gases. A primeira vítima de um bumerangue. O bumerangue é uma arma de caça muito antiga utilizada pelos aborígenes da Austrália, mas seu uso ia para além da caça. Era usado também como arma para ataque. Uma prova de seu uso com essa finalidade é o esqueleto de um aborígene encontrado em 2014.
Inicialmente pensava-se que o corpo era de uma vítima de colonizadores ingleses, mas após estudo de laboratório perceberam que o corpo é de um período anterior ao da colonização. O ferimento, que a princípio parecia ser feito por facão, foi identificado como sendo feito por um bumerangue. Com isso, os pesquisadores chegaram a uma nova conclusão. As tribos de aborígenes provavelmente lutavam entre si. Segundo o paleontólogo Michael Westway, não dá para saber se foram conflitos em escala continental, mas com certeza dá para afirmar que haviam conflitos pontuais entre os povos. O corpo foi descoberto por William Bates, aborígene local da tribo dos Bacantí. Foi percebido no crânio um ferimento perto da região do olho direito, atingindo também a mandíbula. Ao corpo foi dado o nome de Kakuja, que significa irmão mais velho. Como sua boca estava aberta, acreditava-se que Kakuja morreu gritando por socorro. Além do traumatismo craniano, foram encontradas várias lesões em outras partes do esqueleto, o que sugere também uma luta corpo a curta distância. Kakuja tinha aproximadamente entre 20 e 30 anos quando morreu de forma muito violenta. O enterro data de aproximadamente há 700 anos. Pela forma como o corpo foi encontrado, acredita-se ter sido uma pessoa benquista pelo seu povo. Kakuja pode ter sido a primeira vítima registrada a morrer por um bumerangue. Esqueletos algemados. Em 2016, entre o centro de Atenas e o porto de Pireu, durante os trabalhos de construção da Ópera Nacional Grega e da Biblioteca Nacional da Grécia, foram encontrados cerca de 80 esqueletos com pulsos amarrados. Destes, 36 com grilhões de ferro e os braços acima de suas cabeças. Aparentemente foram os seguidores de Cylon, um nobre grego vencedor dos Jogos Olímpicos do ano 640 a.C. Ele planejou um golpe de estado junto ao seu sogro, Megara, o tirano, no ano de 632 a.C., com a intenção de estabelecer um governo ditatorial, mas o golpe falhou. Cylon fugiu da cidade enquanto seus homens se refugiaram no templo da Acrópole. Como estavam sem provisões e famintos, os rebeldes aceitaram a trégua proposta por Megacles, o arconte de Atenas os ofereceu. No entanto, essa trégua não foi cumprida. Foi apenas uma forma de enganar os homens de Cylon para que eles saíssem do templo, sendo atacados em seguida pelo exército do arconte. Por essa razão, acredita-se que os corpos encontrados sejam os desses rebeldes. Os paleontólogos afirmam que eles foram vítimas de uma execução em massa. Alguns foram enterrados em uma longa e ordenada fileira, enquanto outros foram empilhados uns sobre os outros. Segundo Stella Chrysolaki, chefe das escavações, boa parte dessas vítimas eram jovens que gozavam de boa saúde no momento do assassinato. Além disso, todos foram executados da mesma maneira. Poço cheio de mortes violentas. Em 2012, os esqueletos de 8 pessoas foram encontrados num poço circular com uma profundidade de aproximadamente 2 metros. O poço está em Bergheim, uma cidade francesa localizada perto da fronteira com a Alemanha ao norte de Estrasburgo. Nele foram encontrados 8 esqueletos colocados em cima de 7 braços esquerdos amputados, vários dedos mutilados e pedaços de mão cortadas, possivelmente com machados. Um desses braços era de uma criança. Os restos mortais pertenciam a uma mulher, 2 homens, sendo um deles de meia idade, 4 crianças, entre elas um bebê, e outra mulher que possivelmente foi colocada lá 700 anos depois. Esta última não apresentou nenhum traumatismo. Durante a Era Neolítica, era comum encontrar poços dessa natureza na Europa Central e Ocidental. As 8 vítimas morreram há cerca de 6.000 anos, provavelmente num ataque muito violento. Segundo os investigadores, nunca tinham sido encontrados tantos sinais de crueldade e selvageria em um único poço. O homem de Pompeia decapitado por uma pedra gigante. Este homem foi a primeira vítima encontrada após a devastação deixada pela erupção do Vesúvio no ano de 79 d.C. O esqueleto estava sob uma pedra que, segundo os pesquisadores, o atingiu com força no tronco e o decapitou. A cabeça era a única parte do corpo cuja ossada ainda não foi encontrada.
Pela pesquisa, sabe-se que os restos mortais eram de um homem com idade aproximadamente de 30 anos, segundo Máximo Ozana, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia. Esse corpo é uma amostra muito dramática do que foi a erupção do Vesúvio. 3 supostos vampiros mutilados. Os restos medievais de 2 homens e uma mulher foram encontrados na Polônia por um grupo de arqueólogos. Eles afirmam que os 3 esqueletos foram decapitados e mutilados. Os especialistas poloneses apontaram que a mulher e um dos homens possivelmente sofriam de cifose, o que causou uma curvatura na coluna vertebral e fez com que suas costas ficassem arqueadas. Isso pode ter assustado as pessoas que os confundiram com vampiros. O outro homem também foi enterrado da mesma forma, mas com a diferença de que sua cabeça estava entre as suas pernas. Isso era um tipo de penalização aplicada às pessoas na Idade Média que, por algum motivo, não eram socialmente aceitas. Como pôde constatar pelos seus ossos, ele era bastante saudável. Os outros têm buraco na coluna e presume-se que foi uma tentativa de pregá-los no chão. Eles ainda tiveram os joelhos quebrados e a área do rosto afundada. Tudo isto para evitar que esses corpos se levantassem transformados em vampiros. É mais provável que eles tenham vivido entre o século XII e XIV. Poços com crânios de mulheres. Em uma série de escavações nas ruínas de Shimao, a cerca de 10 quilômetros de uma parte da Grande Muralha na China, foram encontrados em 1976, sob uma das paredes de uma pirâmide escalonada, 6 poços com 80 crânios de mulheres jovens. Isso é uma demonstração do sacrifício humano que fazia parte de um ritual relacionado à construção das muralhas da cidade. Feitas de pedra, essas muralhas tinham quase 10 quilômetros de comprimento e daria proteção contra ataques nômades. As mulheres, ao que tudo indica, faziam parte da nobreza e foram decapitadas por grupos inimigos. Seus crânios foram cuidadosamente enterrados e sem seus corpos para ganhar o favor dos deuses. O local tinha outros objetos como pedras de jade. O arqueólogo Sai Zhu-yang, responsável pelas escavações, informou que os crânios apresentavam traumatismos e marcas de queimaduras produzidas durante o sacrifício. Segundo que o pesquisador Li Min, da Universidade da Califórnia, declarou para a National Geographic, a violência percebida neste ritual não havia encontrado precedentes na história da China primitiva. Esta área do país é importante, pois ela tem um papel fundamental para entender o processo de formação da civilização chinesa. Homem enterrado debaixo de uma árvore. O esqueleto de um homem foi encontrado em maio de 2015 com um trauma grave nas mãos e feridas nas costelas. Elas poderiam ter sido causadas por uma lâmina de ferro afiada, indicando que sua morte foi violenta. Embora o contexto da morte seja desconhecido, o esqueleto data de aproximadamente 1000 anos. Pertencia a um homem gaélico cuja idade seria entre 17 e 20 anos. A descoberta ocorreu perto da costa atlântica nordeste da Irlanda, depois de uma tempestade bastante intensa ter atingido a área, levantando a árvore que caiu e revelou parte do esqueleto que, devido ao levantamento das raízes, se partiu pela metade. Acredita-se que ele recebeu um sepultamento cristão devido à posição do resto do corpo. Presume-se também que ele fazia parte de uma família rica, porque sua altura era superior à altura média da época, e isso foi possível graças a uma boa dieta. Garra assustadora. Em uma rede de cavernas bastante escuras, localizadas sob o Monte Awen, na Nova Zelândia, foi encontrada uma garra muito assustadora. A descoberta ocorreu durante a exploração por pesquisadores em 1986. Ela manteve sua pele escamosa e parte de sua carne ainda estava intacta. Isso deu a falsa impressão de que não havia passado muito tempo desde que a ave pré-histórica havia morrido. A garra foi mumificada e pertencia a um tipo de moa, que é uma ave extinta que existia na Nova Zelândia. O moa não tinha asas e cauda. Os maiores exemplares de moa atingiram 3,6 metros de altura, com um peso aproximado de 230 quilos. Acrobatas sacrificados.
Por volta do ano 2300 a.C., pelo menos 3 pessoas foram mortas em um sacrifício. Elas tiveram suas cabeças decepadas, seus rostos desfigurados e seus esqueletos foram colocados em posições estranhas. Esta descoberta arqueológica foi publicada em 2008 pela revista Antiquity. Ela explica que os ossos foram submetidos a estudos por especialistas. Eles observaram que o desenvolvimento de ossos e ligamentos era bastante atípicos para pessoas comuns, mas que estão presentes no corpo de acrobatas. A múmia que grita. Há 3.000 anos foi mumificada com a boca aberta uma mulher egípcia. Pelo o que indicam os estudos recentes, ela deve ter morrido de ataque cardíaco. Descoberta em 1881 no complexo de tumbas Der el-Bahari, próximo ao Nilo, a múmia que grita vem chamando a atenção de pesquisadores há mais de um século. Em seu túmulo havia a inscrição Merdeman, mas os arqueólogos não sabem a quem pertence esse corpo, pois esse era o nome dado a várias princesas. Juntamente com esse corpo foi encontrado de um príncipe chamado Pentuer, filho de Ramsés III. Ele foi forçado a se enforcar por ter tomado parte na trama para assassinar o próprio pai. Por ser considerado um traidor, Pentuer não recebeu os mesmos cuidados para a mumificação. Seus órgãos não foram retirados, seu corpo não foi envolto com linho, o que indica um processo de mumificação feito de qualquer jeito. Já com Meritamon, o processo foi diferente com respeito ao corpo da falecida e todo o procedimento correto da mumificação. Através de pesquisas em seus ossos e dentes, descobriram que Meritamon tem algo em torno de 50 anos. O que você achou dessas estranhas descobertas da humanidade? Tem interesse em conhecer mais? Então nos ajude a fazer com que o canal alcance mais pessoas. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço. Tchau!